Já abre no livro de Mateus, capítulo 22. Você que está chegando aqui pela primeira vez, isso não é uma simples transmissão, é um estudo bíblico. Portanto, eu não abro precedente para alguém entrar e debater. Tá? Chama fulano para participar, isso não existe. Tá? Isso aqui é um culto. É o chamado culto da caneta e do papel. Toda segunda-feira eu tenho essa incumbência na nossa igreja, no Largo do Tanque, número 140, aqui em Salvador. Dia de segunda-feira é o culto da caneta e do papel. E hoje está sendo remotamente sendo transmitido pelas redes sociais. Estou fazendo daqui de casa. Mas quando é lá no templo, é também transmitido pelo meu Instagram. E o pessoal que nos segue pelo Facebook, assim que terminar essa transmissão, eu vou salvar e vou também compartilhar no meu Facebook, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Mateus 22, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Do versículo 15 até o versículo 33. Caneta e papel na mão. Vamos lá? Mateus capítulo 22, Novo Testamento, a partir do versículo 15, está escrito assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe os seus discípulos. Parar um pouquinho aqui. Os fariseus se reuniram e chegaram a um consenso entre eles. Como que vamos surpreender esse suposto Messias, esse tal de Jesus o Cristo? E chegaram a um denominador na reunião deles, os fariseus. Versículo 15. Resolveram enviar os discípulos deles, não é Pedro, Tiago, João, André, não. Os fariseus enviaram os seus discípulos para ir terem com Jesus. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, os fariseus se reuniram. Em reunião, temos que arrumar um jeito de pegar ele. E chegaram a um denominador na reunião deles, dos fariseus: vamos enviar uns discípulos nossos com os herodianos para tentar ganhar esse tal de Jesus
na lábia, na palavra. E chega lá e diz: mestre, sabemos que tu está ensinando a verdade. Esse ensinamento teu é ótimo, mas tudo hipocrisia. Porque você não olha a aparência. Isso são os discípulos dos fariseus com os herodianos indo ter com Jesus. Versículo 17, Mateus 22, 17. Dizei-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Palavras dos discípulos dos fariseus, tentando pegar Jesus. Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo, disse Jesus. E eles lhes apresentaram um dinheiro. Versículo 20. E Jesus, disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. Versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto de Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós, isto é, os saduceus dizendo para Jesus, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Mas, da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram ou casaram com ela? Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30.
porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, isso é Jesus falando, não tendes lido que Deus nos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Isso é Jesus dizendo. De Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus, disse Jesus, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Até aqui. Meus amados, queridos internautas, fiz questão de fazer uma leitura com muita calma, fiz questão de fazer uma leitura compassada, para que todos entendam, para que todos possamos entender o que ora acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 33. Jesus fora confrontado por dois grupos. Primeiro, os fariseus, do versículo 15 ao versículo 22. Os fariseus, tentando pegar Jesus numa falha, fizeram uma reunião, diz o versículo 15, e chegaram a um denominador: vamos enviar nossos discípulos com os herodianos, perguntando se está certo nós, judeus, pagarmos tributos. E aí pegamos ele na falha. E Jesus, conhecendo que os fariseus estavam com jogo sujo, Jesus disse: por que vocês estão fazendo isso, hipócritas? Versículo 18. Me dá a moeda. Pegou a moeda e disse: de quem é esta efígie? César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus deixou bem claro da dupla cidadania. O cidadão tem que ter consciência que ele tem que pagar para Deus o que é de Deus e pagar para o governo o que é do governo. Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo reconhecimento, que não há Deus acima dele, não há outro Deus. Os nossos joelhos só devem se curvar diante de um, que é o Deus dos céus. Foi ele que nos fez. E toda ciência que entra em contradição com as escrituras não passa de ciência meramente humana. Então,
devemos reconhecer a parte de Deus e devemos reconhecer a parte humana. Somos cidadão ou cidadãos de dupla cidadania, querendo ou não, cidadão eterno e cidadão finito. Aqui a nossa vida tem fim, mas a vida além túmulo é muito além. Quando morremos, o nosso espírito volta para Deus. E os nossos feitos aqui na terra, diz se adentraremos nas mansões celestial ou se iremos para o inferno, que é tangível e palpável segundo as Escrituras. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo que surgiram 150 anos antes do verbo se fazer carne. Surgira ainda no período do Império. Pode passar, minha esposa. Pegar cachorro. Gente, eu tá ao vivo, eu estou em casa. Vem, negão. Pode pegar, filha. Estou em casa, gente, aí vocês... E minha esposa tem que passar e está pegando os animais, os cães, e ela está com receio deles latirem. Ao vivo é assim mesmo. Bom, fica à vontade, filha. Pois bem, de natureza, que o cidadão terreno, quando morre, o seu espírito, dependendo do tratamento que ele deu ao Criador, se viveu segundo as Escrituras, céus, se não, Geena, inferno, isso é indiscutível. Devemos respeitar as autoridades, devemos servir a pátria, devemos pagar tributos, devemos viver como cidadãos subordinados, subalterno à Constituição de cada país. Quando eu saio daqui do Brasil, eu tenho que saber o que é que pode e o que é que não pode naquele país, porque eu sou cidadão terreno também. Você fere a Constituição, vai pagar. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus, que era um grupo que surgiram 150 anos antes de Cristo. Olha, nós estamos há cerca de 2000 anos depois de Cristo. Então os fariseus surgiram no Império Helenista, ou seja, o Império Helenista tomou das mãos do Império Babilônico e o Império Romano tomou das mãos do Império Helenista, ou seja, dos gregos. Babilônia perdeu para os gregos e os gregos perderam para os romanos. Então, no Império helenista, ou no Império Grego, surgiu os fariseus. Isso cerca de 150 anos antes de Cristo, porque os romanos surgiram cerca de 100 anos antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo, os romanos tomaram posse de Israel, tomou das mãos dos helenistas ou das mãos dos gregos. Bom,
Então, os fariseus eram um grupo de sacerdotes, guardiões da lei, tinham suas crenças, acreditavam na lei de Moisés, acreditavam na tradição, mas tinha alguns choques. E eles aguardavam o Messias, eram judeus. Isso surgiu 150 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. Logo, os fariseus, se perdurasse até hoje, teria mais de 2100 anos, quase 2200 anos. E os fariseus foram destruídos no ano 70, deixaram de existir. Bom, e os fariseus, eles eram assim, um povo que acreditava que existia não só as 613 leis escritas por Moisés, mas acreditava também na lei proferida, a chamada lei tradicional pregada por Moisés. E essas eram defendidas como tradição, né? Eles entravam muito em choque com o segundo grupo, que já eu estarei falando dele. Bom, então eles mandaram os seus discípulos ir ter com Jesus, querendo saber se Jesus era o Messias ou não, e tentando pegar Jesus, se Jesus era defensor, porque eles sabiam que o Messias não carecia de pagar impostos, porque havia uma tradição que quando o Messias viesse não pagaria impostos. E o Messias, eles estavam esperando o Messias tirar Roma do trono, assumir o trono, porque isso é bíblico. O Messias vai reinar do trono de Davi, seu pai, e eles achavam que era nesse período. E isso, quem conhece escatologia, sabe que isso é após o arrebatamento da igreja, né? Isso após os 7 anos da grande tribulação, e aí haverá o milênio, o reinado do Messias aqui na terra. Isso é bíblico, e ele vai reinar de Jerusalém, segundo as escrituras sagradas. Bom, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que os fariseus achavam que Jesus não era o Messias e enviou os seus discípulos. É o que diz o versículo 16 do capítulo 22 do texto que a gente leu, Mateus 22:16, tentando pegar Jesus, e eles ficaram maravilhados que Jesus disse: opa, se é confusão que vocês querem comigo, não vão achar, porque o Messias não precisa pagar impostos, mas o Messias veio para cumprir a lei, veio para cumprir a Constituição. Eu tenho que pagar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram maravilhados. Bom, daí o versículo 22 diz, capítulo 22, também o versículo 22 de São Mateus, que após os fariseus saírem, chegou outro grupo, os saduceus. Os saduceus eram mais antigos do que os fariseus. Os saduceus, eles chegaram dizendo: mestre, Moisés deixou escrito, a partir do versículo 23, Mateus 22:23, que
Na nossa lei, os saduceus surgiram 50 anos antes dos fariseus. Vai vendo. E os saduceus, querendo pegar Jesus, disse: mestre, Moisés deixou escrito na nossa Constituição que se um hebreu casar, morrendo ele, deixando a viúva não pode casar com qualquer um, não. Só pode casar com seu cunhado. Porque o morto não deixou filho, não deixou descendente. E ele diz: nós temos um caso aqui que 7 irmãos casaram com a mesma viúva, cumprindo a lei de Moisés, e nenhum deles deixaram filhos, e morreu a viúva também. Na ressurreição, mestre, essa mulher vai ser mulher de qual dos 7? Aí Jesus deixa claro, no versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais, vocês cometem erro, não conhecendo as Escrituras. Saduceus eram defensores da lei, pregadores da lei, dia de sábado. Ou você ouvia os fariseus, ou ouvia os saduceus. Os saduceus eram mestres, e Jesus disse: vocês não conhecem as Escrituras. Vocês estão pregando o que vocês não conhecem. Os saduceus surgiram 200 anos antes de Cristo. Os saduceus, eles não criam, não acreditavam na tricotomia humana. Os saduceus não acreditavam que o homem tinha espírito, alma e corpo. Isso era pregado nas escolas dos saduceus. Saduceus não acreditavam que o homem tinha espírito, só acreditava que tinha espírito, que tinha corpo e alma. Corpo e alma. Não acreditava que tinha espírito. Os saduceus não acreditavam na existência dos anjos, ainda que no Velho Testamento está cheio de passagem bíblica concernente às, plural, hortes angelicais. Mas os saduceus não acreditavam. Eu estou te falando de mestres, filhos de Abraão. Estou te falando de escola de mestres do Antigo Testamento. Os saduceus não acreditavam, não criam na ressurreição dos mortos. Saduceus pregavam: morreu, acabou. Por isso eles foram ter com Jesus, dizendo: Moisés nos escreveu, e é bíblico, uma das 613 leis de Moisés, que nenhum hebreu casado, morrendo ele, a viúva está livre para casar com quem quer. Não. Moisés deixou que a viúva só pode casar com o irmão do morto, com o cunhado, a não ser que o morto deixou filho. E eles levam um problema para Jesus dizendo: nós temos um caso que 7 irmãos casaram com a mesma viúva e nenhum deles deixaram filhos. Do versículo 23 ao versículo 33. Mateus 22, do versículo 23 ao versículo 33. E morreram todos os 7 e a viúva também morreu. Já que eles não acreditavam na ressurreição, eles foram dizer para Jesus: na ressurreição, esta viúva, mulher de todos os 7, na ressurreição vai ser mulher de qual dos 7?
Aí Jesus diz no versículo 29, vocês são mestres que nunca foram alunos. Vocês não conhecem as Escrituras. Isso é Jesus que está dizendo. O Criador que está dizendo. Se vocês conhecessem o Criador, vocês saberiam que Deus não é Deus dos mortos. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nenhum desses três estão mortos, disse Jesus. Morreu a carne, mas o Espírito é imortal. Foi Jesus quem disse. E na ressurreição, disse Jesus, seremos como os anjos. Não existe desejo sexual. Aí acabou essa tese que anjo teve relações sexual no Antigo Testamento, e aí nasceram gigantes. Eu nem discuto essas babaquices. Eu fico com o que Jesus disse. Anjo não sente desejo sexual. E acabou. Não vou discutir. Eu perder tempo é ruim, hein? É ruim. Vamos lá. Aí Jesus disse, versículo 29, Mateus 22, 29, vocês, saduceus, erram, cometem erros absurdos, por não conhecerem as Escrituras. Agora imagine se os saduceus, os mestres, não conhecem as Escrituras. Imagine os alunos deles. Aonde eu quero conversar com os senhores? Onde eu quero trazer uma palavra? Depois desta palavra introdutória, quem são os fariseus e quem são os saduceus? Jesus calou a boca de todos os dois grupos. Olha o que Jesus disse. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, não conhecer as Escrituras traz erros absurdos. Por exemplo, nós somos, pelo menos eu sou cristão. Eu sou cristão. E por que eu sou cristão? Porque eu busquei pesquisar o que é ser cristão. Ser cristão é seguidores dos ensinamentos do Cristo. E o que é que me declara cristão? Eu posso dizer que sou cristão? Posso. Mas eu de fato sou? Eu posso dizer que sou cristão? Posso. Você pode dizer que é cristão? Pode. O mundo inteiro pode dizer que é cristão? Pode. Mas de fato é. Olha o que Jesus disse. Mateus 22, 29. Vocês erram em não conhecer as Escrituras. E ele está falando para dois grupos que já existiam, enganavam a multidão, há 150 anos, que eram os fariseus, que surgiu 150 anos antes de Cristo, os saduceus 200 anos antes de Cristo. Aí vem Jesus e diz, vocês erram em não examinar as Escrituras. Hoje nós somos cristãos, eu particularmente sou, mas o que caracteriza o cristianismo? Jesus disse, examinar as Escrituras. João capítulo 15, olha o que está escrito, João capítulo 15, versículo 6, João 15, 6, 7 e 8, João 15, 6, 7 e 8. Olha Jesus falando, Jesus dizendo, eu vou ler o 5 também.
João capítulo 15, João, Evangelho segundo escreveu São João. Onde é que está a certeza que você é cristão? Onde é que está a certeza que você segue o Messias, o Cristo? Porque você é da Assembleia de Deus? Pelo amor de Deus, a Assembleia de Deus tu vai fazer 100, fez 100 e poucos anos agora. 100 e poucos anos agora. O cristianismo tem mais de 2000 anos. Não é a denominação que caracteriza, não é a placa denominacional, é isso aqui que caracteriza, dá certeza de ser cristão. Olha aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículos 5, 6, 7 e 8, diz assim. É Jesus dizendo, tá? É o Cristo dizendo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeiro, fruto, se é que está nele. Vamos lá, versículo 6, João 15, 6. Se alguém não está em mim, será lançado fora, como a vara, e será e os colhem e lançam no fogo. Vou ler de novo, versículo 6. Se alguém está em mim, se alguém não está em mim, vou ler de novo, versículo 6. Se alguém não está em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, dizer que está é mole, e as minhas palavras estiverdes em vós, cristianismo é isso. Dizer que é cristão, ok, mas a palavra está em você, a palavra está em mim. Isso aqui é muito sério, gente, eu vou ler de novo. Você é cristão, Abílio? Vamos lá. Versículo 7. O que caracteriza o cristianismo? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. É se. É condicional. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Versículo 8 fechou. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Acabou. Então dizer que é cristão é mole. Dizer que é cristão é mole. Mas cristão, olhar para você e não está na palavra, foi Jesus quem disse, Mateus 22, 29, vocês erram em não examinar as Escrituras, em não conhecer as Escrituras. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim são meus discípulos. Mateus 15, versículo 8. Vamos lá. Você é cristão? Lógico. Tem uns que dizem, eu sou cristão católico. Não tem como você ser cristão católico. Não tem como. Porque se você adora a Virgem Maria, você é mariano e não cristão.
Se você adora São Benedito, você é beneditino e não cristão. Se você adora São Francisco de Assis, você é franciscano e não cristão. O que caracteriza cristianismo? Não deixe ninguém te enganar. Cristianismo é a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz: isso pode, eu faço. Isso não pode, não faço. Não deixe ninguém te enganar. São um monte de fariseus e saduceus enganando um monte de gente. Pastor Abílio, você é pentecostal? Eu gostaria de ser. Não sou. Pentecoste, gente. Pentecoste é celebrado há muitos e muitos anos. Pentecostes é celebrado há quase, vou repetir, Pentecoste é celebrado há quase 3.000, vou repetir, Pentecostes é celebrado há quase 3.500 anos. Ainda é celebrado até hoje em Israel. Pentecoste é celebrado há quase 3.500 anos. Pentecoste foi constituído por Moisés. Deus ordenou a Moisés, está lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23, versículos 14, 15 e 16. Foi ordenança, que quer dizer Pentecoste, festa das primícias. Aquele que celebra a Deus com as primícias. O que é ser pentecostal? Aquele que oferta a Deus as primícias. Você é pentecostal? Não sou, eu luto para ser. Você acredita no batismo com o Espírito Santo? Lógico. Você é batizado com o Espírito Santo? Lógico. Você acredita no poder de Deus? Lógico. Mas isso não caracteriza Pentecoste. Tem um monte de gente que diz que é pentecostal, mas nem sabe o que significa ser pentecostal. Acha que Atos 2 tem a ver com Pentecoste. Não. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, ali foi uma festa que já era celebrada há mais de 1.500 anos. Ali foi uma festa que já era celebrada há mais de 1.500 anos. E continuou sendo celebrada. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se, acabou. Um dia depois veio o derramamento do Espírito Santo. Lê aí Atos 2, está escrito. E cumprindo-se e acabando o dia de Pentecoste. Você é pentecostal? Não. Gostaria de ser, gostaria de oferecer a Deus as primícias. Você é o quê? Sou batizado com o Espírito Santo e acabou. Acabou. Você é protestante? Gente, eu não sou protestante. A Igreja de Jesus nada tem a ver com protestantismo. Isso é uma invenção da Igreja Católica. Isso é falta de conhecimento histórico. Protestante veio no dia 31 de outubro de 1517. As 95 teses edificadas lá na Alemanha, em Wittenberga, no castelo de Wittenberga, pregada por Martinho Lutero, 95 teses, ele dizendo, está errado isso, está errado purgatório, está errado isso, está errado... Porque purgatório quem inventou foi o imperador Constantino, para roubar o povo. Aí Lutero descobriu um padre, 95 teses diabólicas, demoníacas, e protestou contra a Igreja Católica. Daí veio os luteranos, os protestantes,
E a Igreja Católica fica dizendo que nós evangélicos somos protestantes. Não, 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 não. Nós somos cristãos, seguimos as Escrituras. E a Igreja de Jesus em Roma foi fundada pelo apóstolo Paulo, tem nada a ver com o apóstolo Pedro. A Igreja de Jesus, evangélica, cristã pura, fundada pelo apóstolo Paulo, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 15 a seguir, lê até o último versículo, que você vai ver Paulo fundando a Igreja de Jesus em Roma. Tem nada a ver com o apóstolo Pedro, nada a ver. É só dar um Google aí, gente. E aí, a igreja pura, verdadeira, foi perseguida por 300 anos, mas os crentes pregando o evangelho, cristão puro, nada de adoração em imagem de escultura, nada, cristão. E aí Constantino se converteu, com aspas, o imperador, 300 anos de evangelho sendo pregado, perseverava na doutrina dos apóstolos, e Constantino disse: a religião oficial do meu império é Igreja Católica, que é a palavra, dá um Google aí, a palavra católica quer dizer imperial, mundial, cosmocrática. Católica quer dizer mundial. A Igreja Católica, ou seja, mundial, apostólica, porque seguimos a doutrina dos apóstolos, e romana, porque a sede está em Roma. Só isso. Só isso. Só isso. E a igreja continuou fiel. Depois entrou a apostasia, a Helena, a mãe de Constantino, entrou com paganismo, e a igreja tornou-se um apóstata. Mas ficou um grupo fiel ali. Não, nós não aprendemos isso não. E esse grupo fiel continuou pregando a doutrina dos apóstolos, e chegou até nós. Então, nós não surgimos de Lutero para cá. Não. A Igreja Católica saiu, desviou da verdade, mas um grupo fiel continuou pregando e chegou até nós. E nós continuamos na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Então o senhor não é protestante. Eu não. Senhor o quê? Sou cristão, batizado com o Espírito Santo, servo de Deus. E o que é que devemos fazer nas minhas considerações finais? Seguir as Escrituras, gente. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus foi quem disse: vocês erram por não terem conhecimento das Escrituras. E ele está falando com mestres, saduceus e fariseus. Um grupo que surgiu 150 anos antes de Jesus, fariseus. Os saduceus, 200 anos antes de Jesus. E como saber se eu sou cristão? É só você observar as Escrituras. Porque o próprio Jesus deixou claro: devemos seguir as Escrituras. Se a palavra dele não estiver em nós, João capítulo 15, versículo 16, João capítulo 15, versículo 6, 7 e 8, se a palavra dele não estiver em nós, nós não somos cristãos, e acabou. Pode dizer que é, mas não é. E quando morrer, infelizmente, vai para o inferno. Desculpa se eu vou pegar pesado, mas eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Se Deus disser: Abílio, eu vou te dar mais 20 anos. Daqui a 20 anos, gente, eu estou com 80.
Daqui a 20 anos eu estou com 80. E aí? Eu não sei se daqui a 20 anos, não sei. Não sei. Se nós vamos ainda ter reuniões. Não sei. Se vamos ter Santa Ceia. Gente, eu vi uma Santa Ceia virtual. O mundo é virtual hoje? Sim. Você é contra o mundo virtual? Não, eu sou contra o exagero do mundo virtual. Agora, por exemplo, você está me assistindo virtualmente. Mas eu sou contra o exagero do mundo virtual. Santa Ceia virtualmente. O cabra dizer, pegue o seu pão que eu vou abençoar aqui. E a pessoa partiu o pão sem ser ministro do evangelho. Pegue um suco aí que eu vou orar. E isso aí é o sangue de Jesus. Isso aí é o corpo. Desculpa se eu vou pegar pesado. Que desgraça é essa? Eles erram em não examinar as escrituras. Tem um batismo virtual. Um batismo virtual. O cara dizendo, põe um balde de água na sua frente aí. Um monte de gente, um monte de moças, de moços. Eu enchi os olhos de lágrimas. Agora enfia a sua cabeça dentro do balde. O que é isso? Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou. Esses marginais, esses bandidos, estão aproveitando esse mundo chamado mundo virtual. E as pessoas que só conhecem esse mundo acreditam nessas mentiras que estão pregando. Aí vem Jesus e diz: vocês erram em não conhecer as escrituras. Mateus 22, 29. João capítulo 15, versículos 6, 7 e 8. Jesus disse: se as minhas palavras não estiverem em vocês, não são meus discípulos. João 15, versículo 8. Se a Bíblia diz não pode idolatria, não pode. Se a Bíblia diz é assim, é assim. Se a Bíblia diz não pode, não pode. E acabou. Estou muito preocupado. Muito preocupado. Volto a repetir, estou muito preocupado. Muito, muito, muito preocupado. Hoje acabou. Nas minhas considerações finais, hoje acabou. Efésios capítulo 6, dá uma olhada aí. Versículos 1, 2 e 3, não vale mais. Aos Efésios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, não vale mais não. Olha o que está escrito. Vós, filhos, sedes obedientes. Isso aqui é Novo Testamento, tá? Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Na Bíblia. Obedecer a vossos pais segundo as Escrituras no Senhor. Porque isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus promete, Deus faz o mandamento e faz uma promessa, ou seja, o primeiro mandamento com recompensa. Se você fizer o que eu estou mandando, diz Deus, eu vou te recompensar. E qual é o mandamento? Primeiro mandamento, honra
teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Aos Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso aqui não vale mais. Isso aqui não vale mais. Quando eu vejo um filho sendo rebelde ao pai, eu fico com pena. E alguns que se diz conhecedor das Escrituras. Estava recentemente conversando com um pastor, ele preocupado. O filho dele ajudava ele na igreja. O diabo entrou no coração do menino. O menino foi abrir uma igreja próximo do pai e levou todo o povo. Eu disse para ele: fique em paz. Fique em paz. Porque eu sou cristão se a palavra de Deus estiver em mim. Ele está dizendo que ele é pastor, mas a palavra do cristianismo está longe. Está escrito aqui, ó, no cristianismo: filhos, honra teu pai e tua mãe. É para honrar. Honra teu pai e tua mãe. Pode ver, pode esperar. Pode esperar. A conta chega. É duro para um pai, receber a notícia que o filho não está indo bem. Eu vou ler de novo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Na Bíblia, nas Escrituras. Porque isso é justo. Tem justiça. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus manda e faz promessa. Para que te vá bem. Ou seja, não honrou não, não vai bem. Não honrou não, não vai bem. Vai passar. Oi, filha, já voltou? Não foi? Não saiu ainda não? Não. Minha esposa, gente. Não honrou, vai tudo de mal a pior. Aparentemente está bem. Pode, para que te vá bem. Mais cedo ou mais tarde, chega o baque. E é duro para um pai ver isso. Ah, mas a igreja está crescendo. Ah, mas... É só uma questão de tempo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é viver a palavra. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim sereis meus discípulos.